Olá, gente! Vamos para mais uma aula de história hoje? O tema de nossa aula hoje é patrimônio histórico e cultural da cidade. E aí, será que vocês sabem o que é isso? Será que vocês lembram o que é patrimônio histórico? Já ouviram falar sobre isso? Então, ó, me acompanha na aula de hoje que a gente tem muita história para contar, tá bom? Vamos lá! Patrimônio histórico, o que é? Alguém já parou para pensar ou parou para imaginar o que seria um patrimônio histórico? Tantas coisas que existem em nossa cidade, coisas e elementos e objetos e lugares antigos. Será que isso é patrimônio histórico? Vamos lá ver um conceitozinho do que é patrimônio histórico. Conceito. O patrimônio histórico é o conjunto de bens materiais e imateriais, naturais ou imóveis, com significado e importância artística, cultural, religiosa, documental ou estética para a sociedade. Ou seja, o patrimônio histórico, por trás de toda a sua arquitetura ou por trás de todo o seu significado, ela traz uma história para se contar. Ela conta a história de um determinado tempo, de uma determinada época, certo? E, vamos lá. Como patrimônio histórico, nós temos aqui, ó, aqui em Vitória de Santo Antão, o conjunto ferroviário. A gente tem a igreja de Nossa Senhora do Rosário do século XVIII. Olha aí que legal, vocês sabiam? Esses lugares contam muita história. A época em que eles foram construídos foi uma época que conta uma diversidade de acontecimentos. Por isso é um patrimônio importante da nossa cidade. Temos aí, ó, o mercado da farinha, que infelizmente estava bem deteriorado, né? Mas que é um monumento muito importante para a nossa história de Vitória de Santo Antão. Temos o sítio histórico do Monte das Tabocas. Quem aqui nunca foi no Monte das Tabocas? Quem aqui não conhece a história do Monte das Tabocas? Mais para frente, vamos falar sobre esse acontecimento histórico que tem uma importância tão relevante na história de Pernambuco. Então, ó, aguarda, segura essa informação aí que mais para frente, em outras aulas, a gente vai falar sobre esse acontecimento que marcou o Monte das Tabocas. Patrimônio pessoal. O patrimônio pessoal inclui todos os objetos, costumes e tradições familiares que herdamos de nossos antepassados e provavelmente ensinaremos aos nossos descendentes. Essas heranças contribuem para fortalecer a memória e identidade da família, unida por sua história. Então, aquele objeto muito antigo, ou aquele objeto passado de pai para filho, ou um costume, uma tradição que é feita pela família, que é passada de geração em geração, isso eu chamo de patrimônio pessoal. Trouxe um exemplo aqui, ó. Em sua família existe algum objeto antigo que serve como recordação de seus antepassados? Dentro da sua casa, existe algum objeto que foi da avó, da tataravó e que está sendo passado de geração em geração? Pensa aí. Eu trouxe um bem conhecido, né? Quem aqui nunca assistiu o filme Titanic? Quem nunca assistiu, assista. É a história de um grande navio, né, que bateu em um iceberg e aí ele afundou, levando consigo a vida de milhares de pessoas. E aí a história é contada por uma mulher, né, que estava lá nesse navio e que ela tinha um colar, que ela ganhou um colar. E esse colar aqui, ó, o coração do oceano. E que com o tempo foi passando e ela guardava, né, até o dia de sua morte. Então, era uma herança, era um objeto que guardava uma história, era um patrimônio pessoal dela, entendeu? Temos aqui, ó, patrimônio dos povos, certo? Que é formado pelas tradições, conhecimentos,
livros, leis, arquitetura, obras de arte que representam o seu passado. Olha só, isso aí ó, é uma carta de Pero Vaz de Caminha. Foi um homenzinho que veio lá nas caravelas de Portugal até o Brasil. A única pessoa que sabia escrever. Quando chegou aqui no Brasil e viu a beleza do nosso país, a beleza que existia aqui, ele começou a escrever. E escreveu uma carta ao rei de Portugal sobre tudo o que tinha visto aqui. E olha aí, ó, esse monumento. Tá aí. Patrimônio de povos. É o nosso patrimônio. Relata a primeira visão feita por um português das nossas terras. Certo? E aí temos, ó, como patrimônio da nossa cidade também, ó, patrimônio do nosso povo, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário do século XVIII, que conta a sua história, que tem o seu marco na história. Temos o patrimônio material. Como assim, professora? Todo patrimônio cultural, concreto, palpável, como construções, esculturas, pinturas, isso eu chamo de patrimônio material, certo? Temos como exemplo, aqui ó, quem aqui nunca foi na Praça do Anjo? Que foi inaugurada em agosto de 1905. Essa escultura do anjo, lá na Praça do Anjo, ele conta uma história da cidade, né? Então tá aí ó, é uma escultura, tá bom? Patrimônio material, tá vendo? Interessante, não é? Olha só as fotos tiradas, né? Do antes, depois, como tá agora. O tempo foi passando e ele tá lá, vivo, contando a história da cidade. Temos o patrimônio imaterial. Os bens culturais e imateriais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. Por exemplo, quem aqui nunca viveu o Carnaval de Vitória? Os desfiles dos bichos, né, que tem aqui em Vitória. Assim também no São João. Qual é a tradição daqui? Qual o costume daqui? Que eu posso chamar de patrimônio, certo? Patrimônio natural. A Vitória tem imensas paisagens, belíssimas paisagens naturais. Refere-se a um bem natural que, dado o seu valor em termos de biodiversidade, valor econômico ou paisagístico, merece ser protegido pela sociedade. Então, ó, temos aqui lá no Monte das Tabocas o relevo, as formações, tudinho lá, aquela imagem, aquela paisagem lá do Monte das Tabocas é um patrimônio natural também, que deve ser preservado. As pessoas não podem ir lá e destruir aquele local, e jogar lixo e poluir, não. É um local que tem que ser preservado, conta a sua história vitoriense, entendeu? Preservação do patrimônio. Vejam só, é de interesse coletivo e contribui para valorizar a história e a tradição de um povo. Que interessante. Então, existem leis, olha só, existem leis que permitem o governo zelar pelo patrimônio e impedir a destruição ou a modificação. Quantos e quantos lugares nós já percorremos pela nossa cidade, onde está sendo destruído, onde as pessoas destroem mesmo? Tem gente ruim nesse mundo, que destrói as praças públicas, até pontos de ônibus destroem. Gente, isso é nosso. Querendo ou não, saiu do nosso bolso, do dinheiro que a gente paga de impostos. Então, as pessoas vão lá e destroem. É destruir aquilo que você está pagando. Como assim? Então, ó, existem leis, né, que o governo tem, leis que permitem o governo zelar por esse patrimônio. E é importante porque tudo que existe na nossa cidade conta a nossa história. É importante que a gente zele por cada cantinho dela, porque zela
a nossa história guarda fatos e épocas importantes. Por exemplo, lá no Monte das Tabocas, imagine se não fosse zelado pelas pessoas, se o governo não impusesse leis de preservação daquele local. Como estaria aquele local hoje? Como é que a gente poderia contar a história de Pernambuco através do Monte das Tabocas? Então, ó, é de interesse público, certo? E é interessante que todas as pessoas tenham o conhecimento e a sensibilização de proteger, cuidar e zelar por esses locais. Tá certo? Então, ó, existe o IPHAN. Que é IPHAN? Que danada é isso, professora? IPHAN, I-P-H-A-N. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Órgão do Ministério da Cultura que tem a missão de preservar o patrimônio cultural brasileiro. É um órgão, gente, federal, é um órgão que protege esses locais. Só que essas pessoas que estão lá no IPHAN estão a todo tempo lá na Praça do Anjo fiscalizando a escultura do anjo? Não, né? Então quem é que tem que proteger junto com a IPHAN? Nós, cidadãos, a gente tem que proteger esses locais, a gente tem que zelar por eles, certo? E vou para o desafio de hoje. Você vai relacionar aí no seu caderno pontos históricos e patrimônios históricos que você conhece daqui de Vitória. Eu citei alguns. E aí? Será que você conhece a história da sua cidade? Outro desafio. Você conhece a história de Vitória de Santo Antão? Por que Vitória de Santo Antão recebeu esse nome? Vitória de Santo Antão. Por quê? Você já sentiu essa curiosidade de saber a história da sua cidade? Como foi que desenrolou toda esse marco histórico que resultou em Vitória de Santo Antão? Desafio para você, viu? Se liga na história, se liga no desafio, ó, e cumpre. Não vai deixar de cumprir, não. Olha aí o nosso compromisso aqui na aula de hoje. Você vai pesquisar locais históricos e a história de sua cidade, da Vitória de Santo Antão. Beleza? Prosseguindo. Revisão da aula. Vamos revisar o que a gente deu hoje? Vamos pensar em cada aspecto que a gente estudou hoje? Vamos lá. O que é patrimônio histórico? Nós vimos o significado, o conceito de patrimônio histórico. Nós vimos o que é um patrimônio pessoal. Lembra daquela lembrança, daquele objeto que você guarda de geração em geração? É um patrimônio pessoal. Vimos o patrimônio dos povos. Uma língua, uma cultura, algo que veio dos povos, algo que veio de geração em geração. Patrimônio material, certo? Que no caso a escultura do anjo, por exemplo. Patrimônio imaterial, que é aquela tradição, Carnaval, o São João, o Natal, como é vivenciado isso na sua cidade? É um patrimônio imaterial. O que é que marca a nossa cidade? Patrimônio natural é mais o paisagismo, né? O que a gente vê, a paisagem natural de nossa cidade, a biodiversidade que ela abarca. Eu citei até o sítio lá histórico, né, do Monte das Tabocas, que é preservado ali, entendeu? Aquele local. Preservação do patrimônio, nós vimos aqui que existem leis que protegem esses locais. Vimos também o IPHAN, né, que é um instituto federal que protege esses patrimônios. E tivemos o nosso desafio. Foi ou não foi? Desafiei você a pesquisar pontos históricos da cidade de Vitória de Santo Antão e também você vai pesquisar por que Vitória de Santo Antão se chama Vitória de Santo Antão. Desafio para você, viu, aluno? Não vai deixar de fazer. Estou contando com você. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham amado conhecer e assim reconhecer os diversos tipos de patrimônio,
certo? Espero vocês na próxima aula. Então, ó, não vai me decepcionar. Cumpre o desafio e volta na próxima semana aqui comigo para a gente estudar história. Próxima aula tá super legal, tá super interativa e eu conto com a presença de todos vocês. Ó, só lembrando, não sai de casa, não aglomera, tá certo? Se for sair de casa, usa máscara, cuide de você, cuide de sua família, tá bom? Lava as mãos, lava bem lavadinha, se protege, tá bem? Vamos cuidar de nossa saúde e cuidar de quem a gente ama. Então, até a próxima aula. Beijos, tchau, tchau e até a próxima.